Nós temos que ter em conta que, quando nós falamos do problema da habitação, temos que dividir, para mim, em três aspectos, em três níveis. Temos o problema da habitação urbano, temos o problema da habitação periurbano e o problema da habitação rural. As soluções aplicáveis a estes níveis são diferentes. Por exemplo, a questão da habitação, como ela é colocada para quem vive na zona urbana, quando vamos para a zona rural, não é colocada da mesma forma. E isso exige que o tratamento desta questão de habitação seja adequado ao local onde pretendemos que tal política habitacional seja implementada. Existe, por exemplo, eu sou uma das pessoas que, pessoalmente, sempre, isso é público, sempre apoiei este projeto da necessidade de identificar-se uma região, colocar-se todas as infraestruturas sociais e fazer-se a divisão dos terrenos para que os jovens, e atribuir-se aos jovens para que eles possam construir. Mas não termina por aí. E esse exemplo, esta experiência é uma experiência que pode muito bem ser, foi vista no Chile, que ela é uma experiência que depois deve ser acompanhado, por exemplo, por um projeto de autoconstrução assistida pelo Estado. As pessoas são entregues os terrenos numa zona em que tem infraestruturas sociais construídas e o Estado ajuda com brigadas, assiste com brigadas, pedreiros e técnicos para a construção dos projetos das casas para que elas possam ser resilientes e sejam sustentáveis para aquela realidade e organizadas acima de tudo. Olhando para a diferença urbano-rural, que dizia que temos que ter em conta, sim. Este modelo responde a que necessidade? Da população urbana ou da população rural? Este modelo, por exemplo, responde às necessidades de escoação urbana. Nós temos uma realidade urbana que a maior parte, por exemplo, da periurbana, principalmente urbana e periurbana, a maior parte da população urbana e periurbana pretende, a única coisa, tem condições de comprar terreno, quer dizer, vende esse terreno, mas nós temos que ter a terra propriedade do Estado. Então, para eliminar essa questão, vamos criar condições de identificar uma zona para estas populações e darmos assistência para a construção e assistimos em todos os níveis. Mas tem um problema maior, que discutir a habitação por si, talvez estamos a discutir a consequência, porque a falta de habitação é produto da falta de emprego, é produto também da falta de uma educação de qualidade que resvala em muitos jovens concluírem a sua formação e depois não terem posto de trabalho e não serem capazes de empreender, de tal maneira que vivem procurando pedindo emprego. Mas, se nós formos apostar seriamente numa educação técnica, profissionalizante, estes jovens são capazes de criar mecanismos para que eles mesmos possam se empregar. E nós entramos com a terra, que é propriedade do Estado, e damos a assistência necessária para a construção de infraestruturas seguras. Nenhum desses projetos responde à realidade, porque, olhando para aquilo que esteve a dizer aqui o meu colega há pouco tempo, eu me pergunto com que meios os jovens vão comprar material para poder fazer as suas próprias condições, as suas próprias habitações. O que sucede aqui, quando nós voltamos, regredimos a questionar a política de ocupação territorial, é porque esta é uma estratégia decisória. Porque ela engloba vários aspectos, inclusive aquilo que os outros países chamam de Mr. Price. Eles determinam, para determinadas ações, como é que os outros setores comerciais devem agir para gerar soluções para aqueles problemas. E não há nenhum setor privado que tenha capacidade para tomar esta decisão. Esta é uma decisão do Estado. Agora, para nós, como partido, nós olhamos a prioridade de expansão nas zonas rurais. Nas zonas rurais, porquê? Nós temos que começar a indicar como nós queremos estabelecer o desenvolvimento. E ir para a zona rural significa, taxativamente, o governo responsabilizar-se em começar um projeto, por exemplo, com 5, 10 mil casas para famílias de baixa renda, por exemplo, que essa já foi a nossa proposta na Assembleia da República. Aliás, foi uma condicionante para a aprovação do PSOE,
que você leva para as zonas rurais uma casa com tipologia específica. Mas, Hélder Mendonça, a pressão não está sobre as zonas rurais. Há um problema que se chama êxodo rural, que é a saída dos jovens maioritariamente para as cidades, e o crescimento populacional pressiona mais as cidades. Chegou exatamente no ponto. Por que é que as pessoas saem das zonas rurais para a cidade? É porque não têm oportunidades na zona rural, não têm condição de vida na zona rural, não têm a questão de empregabilidade na zona rural. Se você colocar casas na zona rural, casas resilientes na zona rural, se você tiver oportunidade para a juventude na zona rural, onde a indústria e a agricultura estejam a desempenhar o seu papel na zona rural, o que é que vai acontecer com os jovens que vieram da zona rural e que estão em condições precárias na cidade? Estes jovens vão fazer o movimento contrário, de certeza absoluta. Estes jovens vão encontrar oportunidade na zona rural. E aí vai um fenómeno que vem automaticamente, ele é o natural. Porque as condições de habitação, por força da incidência de disponibilidade de mercado, o que vai acontecer é que o mercado vai amainar, porque ele vem uma questão, é o fator disponibilidade que vai permitir com que o preço seja mais afável. E vai perceber que esse é um elemento de filtragem. Porque aqueles que realmente tiverem capacidade para continuar na cidade, hão de continuar na cidade porque podem se recolocar dentro da cidade. Mas aqueles que não puderem, como bairros muito próximos que estamos aqui, podemos dar exemplos de Chamanculo, entre outros bairros que andam por aqui, que esses poderiam claramente se beneficiar destas perspectivas. E é a massa crítica onde você encontra população que tem o costume da prática de mercado informal, ou seja, do negócio informal, ok? É a população que não tem uma estabilidade de renda fixa ao mês. Então, você lhe dá uma possibilidade de melhorar a vida, onde a estratégia é permitir que a economia ela floresça. Portanto, para si, ao invés de apostar em resolver a habitação, o governo deve apostar em criar emprego nas zonas rurais. Não. E a habitação como fica? Não. É preciso que o governo se encarregue pela questão da habitação. Nas zonas rurais, porém, apostando nas zonas rurais. De rurais. uma forma integrada. Nas zonas rurais. É o ponto de investimento. Mas a condição para os jovens continuarem nas zonas rurais não é um emprego? Não saem dos campos para a cidade à busca de... Nós apresentamos um projeto em que o projeto parte, o ponto fulcral do projeto é, por exemplo, a emergência de produção de energia solar. Okay? Onde queremos produzir energia solar e permitir que essa energia solar seja capaz de alimentar 5.000 famílias em 5.000 casas. Porém, lá nós queremos pôr infraestruturas escolares, queremos pôr infraestruturas de educação, nós queremos estruturar aquela área que é Bobol. Diga-se de passagem, é Bobol. E elegemos Bobol pela questão crítica que... Bobol hoje já não é zona rural. Como? Já não é zona rural. Bobol é uma zona que, segundo os estudos preliminares que foram feitos, é uma zona rica em oportunidades. E se você for a observar o fator localização geográfica de Bobol, o facto dela estar numa zona de transitabilidade e ter um misto, de um lado que se pode desenvolver uma atividade turística e o outro lado que se pode desenvolver uma atividade industrial e uma atividade agrícola, ok? Então ela se torna apetecível e nesta área é uma das áreas que tem uma vasta extensão de terra sem... Mas eu perguntava para clarificar, é uma zona rural? Nós estamos a olhar para uma zona rural em Bobol, sim, porque a tipologia das residências de Bobol, por exemplo, não são tipologias de residências comuns, residências resilientes. Tem uma boa maioria que passam vento, passam tsunami, Bobol não existe. Okay? E aquela população, que sinal emitiu neste momento? Nós estamos com carências de condições de vida. Saem das zonas rurais para a cidade. É porque não têm oportunidades na zona rural, não têm condição de vida na zona rural, não têm a questão de empregabilidade na zona rural. Se você colocar casas na zona rural,
casas resilientes na zona rural, se você tiver oportunidade para a juventude na zona rural, onde a indústria e a agricultura estejam a desempenhar o seu papel na zona rural, o que é que vai acontecer com os jovens que vieram da zona rural e que estão em condições precárias na cidade? Estes jovens vão fazer o movimento contrário, de certeza absoluta. Estes jovens vão encontrar oportunidade na zona rural. E aí vai um fenómeno que vem automaticamente, ele é o natural. Porque as condições de habitação, por força da incidência de disponibilidade de mercado, o que vai acontecer é que o mercado vai amainar, porque ele vem uma questão, é o fator disponibilidade que vai permitir com que o preço seja mais afável. E vai perceber que esse é um elemento de filtragem. Porque aqueles que realmente tiverem capacidade para continuar na cidade, hão de continuar na cidade porque podem se recolocar dentro da cidade. Mas aqueles que não puderem, como bairros muito próximos que estamos aqui, podemos dar exemplos de Chamanculo, entre outros bairros que andam por aqui, que esses poderiam claramente se beneficiar destas perspectivas. E é a massa crítica onde você encontra população que tem o costume da prática de mercado informal, ou seja, do negócio informal, ok? É a população que não tem uma estabilidade de renda fixa ao mês. Então, você lhe dá uma possibilidade de melhorar a vida, onde a estratégia é permitir que a economia ela floresça. Portanto,